E se a única testemunha do assassinato de uma mulher fosse o seu próprio bebê? E se esse bebê conseguisse resolver a morte da própria mãe? Parece mentira, mas isso realmente aconteceu. E é sobre esse caso que a gente vai falar hoje. Oi gente, como é que vocês estão? Eu vim aqui no início do vídeo só pra falar que a gente acabou de bater um recorde. Qual é a menor diferença de um vídeo pro outro já registrada nesse canal? Como eu disse, a gente vai sim ter uma sequência de vídeo agora. Toda quinta vai ter vídeo, principalmente porque eu contratei um editor. O link do canal dele vai estar na descrição. Então o gigante acordou e vai buscar monetização. Enfim, eu me enrolei muito aqui. Então vamos lá, aproveitem o vídeo. Nascida em 1969 na Flórida, Bonnie Hain viveu uma vida normal até os seus 18 anos, quando se casou com Michael Hain. Com o tempo, o casal acabou engravidando e dando à luz a Aaron, uma criança que não fazia ideia a quantidade de problema que iria aparecer na sua vida. O casal costumava trabalhar junto na empresa de materiais de construção de Evian, a tia do Michael. Só que desde o início a situação nunca foi legal. A tia do Michael relatou que o próprio sobrinho costumava abusar diversas vezes da Bonnie no seu escritório, chegando até mesmo a agredir a mulher. Depois de diversas brigas e abusos, a esposa, cansada de tudo, decide que iria deixar seu marido. Com a ajuda de uma amiga, Bonnie começa a guardar dinheiro escondido para conseguir sumir com mais tranquilidade. Com isso, ela planejava fugir com seu filho no final de janeiro de 93. Porém, em uma noite aleatória, o casal acabou discutindo novamente. Só que a briga estava ficando muito mais feia que o normal. Na manhã seguinte, onde parecia ser mais um dia normal de trabalho, Bonnie não apareceu. Seu marido, que estava estranhamente calmo, afirmava que sua mulher havia fugido na noite anterior e não voltaria mais. E ele deu um depoimento bem esquisito, falando que sua esposa tirou e ia embora 11 horas da noite após uma discussão que eles tiveram. O estranho é que a bolsa da Bonnie com todo o dinheiro e documento foi achada na lixeira por um funcionário de um hotel bem próximo ao aeroporto de Jacksonville, que ficava a 8 quilômetros da casa. Além disso, ele aparentemente estava mais interessado no dinheiro que estava na bolsa da esposa do que na própria esposa em si. Com o surgimento dessa pista, a polícia concluiu o desaparecimento da mulher e foi iniciadas as investigações. Logo em seguida, o carro da Bonnie foi encontrado abandonado no aeroporto. Os investigadores afirmaram que a posição que o assento do motorista estava indicava que a pessoa que dirigiu o veículo pela última vez não batia com a estatura física da mulher. Era alguém maior que ela. Talvez o marido? Sim, foi essa a conclusão dos policiais, já que no tapete do lado do motorista tinha uma pegada muito grande. Parecia um avanço na investigação, porém o carro era do casal. Os dois costumavam usar o carro no dia a dia, então sendo considerado uma prova meio inútil na hora. Mesmo com muita investigação, a polícia parecia estar num beco sem saída, com nenhuma prova concreta para resolver o caso. Com uma última cartada, a polícia resolve interrogar e tentar se comunicar com Aaron, o filho do casal de 3 anos de idade. E para surpresa dos investigadores, as palavras da criança foram: meu papai atirou nela e não consegui acordá-la depois. E aquele momento assustador era só o início de um caso que ficaria sem solução por muitos anos. Após o relato da criança, os policiais concluíram que, obviamente, a discussão que o casal teve na noite anterior teve ligação direta com o desaparecimento da Bonnie. Ou seja, tinha altas chances do Michael ter sim assassinado a própria mulher. Tanto que as investigações estavam caminhando para esse lado. Os policiais acreditavam que Aaron, a criança de 3 anos, tinha testemunhado o assassinato da própria mãe. Porém, outra peça aparece nessa história. Robert, o avô materno do bebê, ou seja, o pai da vítima. Ele, obviamente, foi interrogado também. E no seu depoimento, ele afirma que não é possível dar total certeza e total credibilidade ao neto, já que ele era só uma criança e também já havia mentido em outras ocasiões, assim limpando a barra do Michael de certa forma, o que, querendo ou não, esfriou bastante as investigações. Um tempo depois do ocorrido, Michael, mesmo sendo o principal suspeito do desaparecimento, ele briga com a família da esposa desaparecida para conseguir a custódia da criança. Sim, ele briga com o sogro, o mesmo que limpou a barra dele na polícia. Mano, é muita burrice. É isso mesmo. Pra você ter noção, ele queria a guarda da mesma criança que supostamente presenciou ele cometendo um assassinato. Cara, é muita maluquice. Enquanto a briga judicial acontecia, Aaron foi mandado para um orfanato, enquanto a discussão de quem iria ficar com a custódia do menino era decidida nos tribunais. De um lado, nós temos o Robert, o pai da Bonnie, que mesmo com tudo, ainda não acreditava que Michael tinha cometido aquele assassinato. Na verdade, ele se negava a acreditar que existiu algum assassinato. O pai ainda mantinha esperanças de encontrar sua filha viva, já que a mesma foi dada só como desaparecida. Nenhum óbito tinha sido confirmado no momento, e não havia nenhuma prova concreta do que realmente aconteceu naquela noite. Por outro lado, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Lembra da Evian, a tia do Michael, que era dona da loja de materiais de construção que o casal trabalhava? A mesma que testemunhou inúmeros abusos do Michael? Sim, ela aparece na história e fala que tem toda a certeza que Michael era o assassino. E pior, ela diz que ela mesma presenciou o exato momento em que Michael atirou na própria esposa. Como assim? Tô entendendo nada. Bom, mesmo com essas versões da história, não tinha nada comprovado, nenhuma prova concreta e muito menos um corpo para analisar, porque além do mais, sem o
corpo não tem como ter certeza nenhuma se houve algum óbito. Os vizinhos e colegas que foram chamados para prestar depoimento afirmaram que o momento do relacionamento dos dois estava bem instável, então uma fuga era sim uma possibilidade. Pela falta de provas concretas e pelo fato de que uma fuga fazia sentido, o caso acabou sendo arquivado. E o bebê, bom, o Aaron acabou sendo adotado pela família Fraser, uma família aleatória que não tinha nada a ver com o caso. Mesmo depois de anos do incidente, o garoto ainda tinha muitos traumas relacionados ao seu pai. Para você ter noção, ele dormia com um tijolo embaixo do travesseiro, achando que isso o manteria seguro do seu pai caso ele voltasse para terminar o trabalho. Começou com a sua mãe e terminaria com ele. Além disso, ele sempre falava para sua família adotiva que sabia aonde estava sua mãe. Ele falava que estava enterrada, ele só não sabia onde, mas ele tinha certeza que estava enterrada. O menino foi crescendo e agora, já adolescente, os traumas do passado voltaram para assombrá-lo com vários problemas, principalmente a depressão. Por pura força de vontade, Aaron conseguiu sair dessa fase horrível, mas com uma só ambição: encontrar sua mãe. O garoto, agora com 18 anos, partia de carro pelas estradas com um mapa em busca de algum déjà vu, alguma lembrança de onde sua mãe estava, passando principalmente por lugares que remetiam à sua infância, porém sem nenhum sucesso. O tempo foi passando e em 2014, Aaron ganhou um processo na justiça contra o seu pai, com o objetivo de ficar com a casa antiga da família. Mal sabia ele que essa era a peça que faltava para finalmente terminar esse quebra-cabeça. No mesmo ano, Aaron recebeu os direitos da casa e iniciou uma reforma total. Entretanto, no meio dessa reforma foi percebido por ele um vazamento que tinha no jardim. Sendo assim, ele foi forçado a descobrir a origem desse problema. Procurando a fonte do vazamento, ele levanta uma grande placa de concreto que aparentemente não era movida por muitos anos. Sim, ao levantar a placa, ele tem uma das cenas mais horríveis da sua vida: restos e ossos jogados como se não fosse nada, juntamente de um crânio de uma pessoa no quintal da sua casa. Imediatamente a polícia é chamada para o local e as investigações do desaparecimento de Bonnie retornam depois de tanto tempo arquivadas. O garoto já tinha total certeza a quem pertenciam aqueles ossos. Ele tinha certeza desde os 3 anos de idade. O laboratório apenas confirmou o seu depoimento, feito quando ele ainda não sabia nem falar direito, afirmando que os ossos eram sim da Bonnie. E para piorar a situação do pai, ao lado dos ossos, um cartucho de uma bala calibre 22 indicavam a arma utilizada por Michael para cometer o crime. Michael, que ainda tinha posse da mesma arma até esse momento, já não deixando dúvidas para ninguém que ele era o responsável. Ele foi preso preventivamente e finalmente o caso, arquivado há 26 anos, foi levado a júri pela mesma criança de 3 anos que afirmou que presenciou o assassinato da própria mãe. Aaron esperava uma pena de no mínimo 26 anos pro pai, que foi o tempo que ele tinha ficado solto. O processo vai, o processo vem, e em 2019 foi confirmada a sua sentença. O réu Michael Hain, considerado culpado de homicídio contra a própria esposa, é condenado à prisão perpétua. Sim, ele tá preso até hoje e vai ficar lá até o final da vida. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero ter conquistado a sua inscrição, porque ajuda bastante, e a gente se vê. Tchau, tchau.